Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Eduardo Cabrita, ex-dirigente do Partido Socialista e ex-ministro da Administração Interna, a quem agradecemos ter aceitado tão prontamente o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Com tudo o que estamos a assistir, à acumulação de milhares de processos de regularização de imigrantes, não se arrepende, Eduardo Cabrita, de ter acabado com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras? Boa tarde, Susana. Boa tarde, Helena. Obrigado pelo convite. O que é fundamental aqui percebermos, e aliás, passada aquela semana de propaganda em semana pré-eleitoral com alguma retórica, é que o Governo assumiu aquilo que é uma dimensão essencial. Quanto é fundamental separar no acompanhamento de imigrantes, aquilo que é a dimensão policial, que deve ser assegurada pela PSP, pela GNR ou numa dimensão de investigação criminal pela Polícia Judiciária, daquilo que é a dimensão administrativa. E, portanto, como disse, aliás, antes da apresentação do programa do Plano de Ação, chamado Plano de Ação, do Governo, e portanto estou à vontade porque o disse num outro órgão de comunicação social antes da apresentação do plano, quando não fazia nenhuma ideia de qual seria o conteúdo do plano. A questão não era de maneira nenhuma voltar a um passado ou ter uma dimensão, associar imigrantes à insegurança. O que faltava era mais e melhor AIMA, isto é, uma estrutura relativamente à área administrativa, robustecida. Mas não é isso que temos assistido. Robustecida, com maior eficácia, e nessa medida é positivo aquilo que o Governo diz que vai dotar, esperemos, não é? Tenho aqui uma posição para já de abertura, relativamente ao que foi dito, que vai dotar a estrutura de mais meios e, além disso, a criação de uma task force, uma estrutura de missão, seja lá o que for. Mas está a fugir à questão, se arrepende. Não, mas repare, o cumprimento, essa opção, o que eu fico satisfeito é por o Governo estar de acordo com a opção ideológica que é não, ideológica. Mas gostávamos de lhe perguntar um bocadinho sobre o passado. A opção ideológica do Partido Socialista. Porque a questão é ideológica. Por exemplo, esta semana, quando um conhecido professor de direita radical defendeu no público o regresso de uma dimensão de polícia de fronteiras e de centrar a prioridade à imigração só nos brasileiros e só em quem tem visto, bom, é uma visão securitária que no programa eleitoral de 2019 eu tenho esse problema, quando executei a limitação de mandatos, quando avancei com a descentralização. Há coisas que são difíceis, mas que é mais fácil às vezes evitar fazer. Mas no programa eleitoral de 2000 e no programa, passou ao programa de governo do Partido Socialista, e remeto para aí, portanto, o programa de setembro de 2019, estava lá claramente expresso proceder a uma separação orgânica clara entre a dimensão policial e a dimensão administrativa no acompanhamento dos migrantes. E, portanto, a opção é totalmente correta. Por isso é positivo que o Governo, ao contrário da posição que a extrema-direita defendeu, que o CDS não percebi bem que o CDS saiu do Parlamento, portanto posso estar a ser injusto. Pareceu-me defender que era o regresso à dimensão policial, que o Governo tenha, no fundo, assumido um caminho que é vamos reforçar a AIMA com melhores condições de funcionamento. Mas a substituição do CEF pela AIMA correu mal, a seu ver, como disse António Vitorino, o reputado socialista? Não, vamos lá ver. O CEF não foi substituído pela AIMA, o CEF foi substituído pela PSP, pela GNR, pela Polícia Judiciária. Esse processo de transição correu mal, a seu ver não correu mal?
Bom, eu julgo que António Vitorino disse tudo aí, não há muito a acrescentar. O que temos a fazer é olhar para diante Concorda, e fazer portanto. correr melhor. Sim, já. Portanto, porquê? Porque houve 2 anos, não sei porquê, não sei. Eu respondo por, não tenho nenhuma dúvida em responder, por aquilo que fez conheço. Conheço. Entendo que o processo devia ter sido o mais rápido possível de transição. Porquê? Porque desse lado estamos a falar de trabalhadores administrativos com remunerações muito mais baixas que as dos inspectores e que 2 anos não queria melhor preparação, queria incerteza. Daí, aliás, a notícia que chegou a vir de que havia, não sei se é verdade ou não, mas a notícia que havia muitos funcionários a pedir para saírem da AIMA, até porque havia notícias que falavam na extinção da AIMA, e foi em função disso que eu disse, e ainda bem que o Governo seguiu, que o que é preciso é mais AIMA e melhor AIMA, Depois não é voltar do senhor para ter trás. sido o Governo, os ministros, neste caso Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro, não deram a devida agilidade a este processo. Não vou comentar essa questão, não se coloca assim. Há complexidades, eu não me vou pronunciar sobre como é que gerem dificuldades outras pessoas. Obviamente, e toda a ideia que havia, foi um processo político muito difícil. Passou por uma aprovação no Parlamento. É porque este processo assenta numa lei que tem aprovação parlamentar. E num contexto em que o Partido Socialista não tinha maioria absoluta. E, Está portanto, a lembrar que o PCP e o Bloco também têm responsabilidades. Não. Agora, quando vem criticar o isso, PC não o votou. Bloco de Esquerda. Foi o Bloco que votou. O Bloco de Esquerda. Ok. Portanto, não tem responsabilidades. Acompanhou uma opção correta. Nesse Depois sentido. o processo é que correu mal. A transição. Vamos lá ver. Nós temos o Tornou-se seguinte. demasiado burocrático. A questão não é essa. A questão não é essa. Repare, termos mais migrantes é positivo. Repare, se não houvesse migrantes, a AIMA era um serviço facílimo de dirigir e de funcionar. No tempo, como Portugal tinha a economia em recessão, as migrações acompanham, são um fenómeno global. O problema foi a gestão de recursos perante a imigração que as começou migrações a chegar. acompanham aquilo que é a dinâmica de necessidade do mercado de trabalho. A maioria das migrações, há migrações específicas de pessoas altamente qualificadas, de estudantes, mas aí estamos a falar de pequenos números. A migração que cria estas dificuldades, estamos a falar dos grandes números que garantem que haja em Portugal agricultura, que haja turismo, que haja apoio aos idosos. É disso que estamos a falar. Ora bem, em 2014 havia cerca de 350 mil residentes estrangeiros em Portugal. Estiveram, aliás, a descer, porque o país estava em recessão económica. A partir de 2015, o número de estrangeiros começou a subir. E, portanto, em 2021 eram já cerca de 700 mil. Portanto, nos últimos dados, que são de 23, falam, neste plano do Governo, falam 1.040.000. É necessário que uma estrutura criada de raiz para dar resposta a isso, tenha instrumentos poderosos do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista humano para responder a isso. Bom, Não agora, teve. não estou em condições não sou eu que estou em condições para o dizer. E como é que viu a criação do visto solidário, outra das novidades legislativas do Governo? Primeiro, não foi criado, não sei o que é. Não sei o que é, parece-me um visto Gold Light. Acha que é um visto Gold decapotado? Não, parece-me um visto Gold Light, não vejo, aliás, mas não conheço, enfim, porque o plano é um não plano. Repare, o Governo teve, queria dizer aqui, na apresentação que fez, teve aspectos bastante positivos, que foi, por exemplo, ao dizer que Portugal precisa de migrantes. Há muita gente na direita que não diz isso, que precisamos de migrantes, não só agora, mas precisaremos de mais, e que não há nenhuma correlação, por exemplo, entre migração e segurança. Esses são aspectos positivos, diria que no discurso geral de enquadramento feito pelo Governo. Mas depois o conjunto de medidas,
a medida principal é uma medida errada, a medida bandeira, que vai criar... A suspensão da manifestação de não interesse? Não é suspensão, é Pois a revocação. É isso. É a revocação, é acabar. E o ministro Leitão Amaro confirmou, aliás, Expresso, já sim. depois disso numa entrevista, que era mesmo, é essa a opção do governo, acabar. É uma medida perigosa, porque depois o outro conjunto de outras medidas, bom, a maior parte delas são medidas administrativas que a ministra teve responsabilidade sobre essa área e diz que já estavam em preparação, admite que sim, que são medidas pronto, relativamente às quais... Agora, o tal visto solidário não aparece lá, curiosamente, não está entre as 41 medidas. O Governo ainda não explicou bem como é que irá funcionar. Não, primeiro, não está nas 41 medidas, que eu vi com toda a atenção, que eu não tenho esse defeito de não gostar de falar sem ler, sem ver, e, portanto, nas 41 medidas não está lá o visto solidário. E, portanto, isso foi enfim, não, está a referência. Por acaso até uma sugestão... No 32. Uma sugestão à parte. Agora, bom, a proposta tem de ser feita e como essa é matéria que tem de ir à Assembleia da República, o debate parlamentar será feito na devida altura. Sobre a manifestação de interesse que falava, realmente o Ministro da Presidência disse que era para acabar, mas o Presidente da República fez declarações a dizer que, a seu ver, devia ser uma suspensão temporária e mais tarde devia-se voltar a este sistema. Espera que o Presidente consiga ter influência sobre o Governo nesta matéria? A ver, eu não interfiro na relação entre o Governo e o Presidente. O que eu acho é que a medida é perigosa. Não estou a dizer para é só se espera que... O que eu digo é que a o medida... Governo vai ao encontro do Presidente. Vamos lá ver o seguinte, a manifestação de interesse às pessoas que têm os seus processos administrativos de regularização pendentes não entraram em Portugal ilegalmente, na sua esmagadora maioria. Entraram em Portugal legalmente. São, aliás, essa é uma das condições para formularem a manifestação de interesse, pessoas que já estão a trabalhar e que pagaram pelo menos 12 meses de contribuições para a Segurança Social. Essa era uma medida de escape, uma medida residual, foi assim que ela foi concebida em 2017, uma medida residual, para regularizar pessoas que já estavam a contribuir para a economia portuguesa, que já cá estavam, que tinham entrado legalmente, por exemplo, com um visto de estudante ou com um visto de turista e que, entretanto, passaram a trabalhar. É evidente, ao fazê-lo, ao prolongarem para além do momento quando deixam de estudar ou quando deixam de estar cá no período em que poderiam estar como turistas, passam a estar numa situação de irregularidade. Bom, mas são pessoas que já estão a contribuir para a economia portuguesa. É esse o pacote o essencial das pessoas abrangidas pela situação da manifestação de interesse. Agora, sabemos hoje que as características da migração em Portugal se alteraram, fruto das necessidades da economia e fruto também da competitividade de Portugal relativamente a outros países, se alteraram profundamente relativamente àquilo que era a migração há 10, há 20 anos. Hoje já não há muito pouca imigração de origem africana, não há imigração de origem ucraniana, e a ideia que isto se resolve com vistos nos consulados é absolutamente irrealista. Nós não temos representação diplomática nem no Nepal, nem no Bangladesh, para falar de dois países muito presentes, sem os quais não haverá vindimas no Douro, nem frutos vermelhos em Odmira. E, portanto, a preocupação sobre esta matéria, eu aconselhava-as a ouvir, não agora, que a matéria ainda é recente, mas daqui a uns meses, o presidente da CAP, que é, aliás, um embaixador reformado, que conhece tão bem aqui as limitações da nossa resposta consular. Vamos passar a outro tema, sobre segurança. Como é que viu a substituição do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública? Com surpresa, porque o princípio é de estabilidade nas forças de segurança. É esse o princípio que deve existir. Eu tive só para fazermos a diferença, eu já nem vou dar o exemplo máximo do que deve caracterizar um Ministério de Soberania que reconduzia a atual Ministra
sabendo a sua orientação política, juíza de carreira, mas com uma orientação política conhecida, como inspetora-geral em 2018 por mais 3 anos. Mas durante até 2020 exerceu funções o diretor nacional da PSP, nomeado pelo governo Passos Coelho, e o chefe de gabinete do então Ministro da Defesa, Aguiar Branco, e que agora é chefe de gabinete do Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, foi, por nomeação minha, um magnífico Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Portanto, estas são áreas de soberania em que a preocupação de Estado deve ser fundamental. E, portanto, mais do que uma não explicada decisão de afastamento de um diretor nacional, que tinha sido nomeado há menos de um ano, sim. É que isso determinou a saída de todo o topo da Polícia de Segurança Pública, matéria de que não se fala tanto, isto é, aquilo que é a elite da Polícia de Segurança Pública. Todos os diretores nacionais adjuntos... Saíram 5, não foi? Não só saíram, como a indicação que tenho é que terão pedido a passagem à pré-apresentação. E isso sim é, eu diria, decapitar uma geração da Polícia de Segurança Pública. E porquê que acha que isso acontece? É uma purga em relação a tudo que foi decidido pelo anterior governo? Não sei. A senhora Ministra poderá explicar, mas eu julgo que exatamente qualquer ideia de uma visão partidária para uma polícia seria desastroso, porque é exatamente o contrário daquilo que foi feito, até relativamente à atual Ministra, que foi reconduzida em 2018 como Inspetora-Geral. E na questão das reivindicações salariais das forças de segurança, está do lado das associações ou do lado também dos militares e dos agentes da PSP, ou do lado do governo? Eu não estou do lado algum. O que eu julgo é o seguinte: estamos a falar de questões complexas. Eu entendo que devem ser vistas globalmente. O PSD, no pré-campanha, fez um discurso dúbio que, diria, alimentou expectativas. Neste momento, acho que está num caminho que tem tido até o momento, teve sucesso, sobretudo com os professores, que é um processo que é um misto de ganhar tempo e dividir sindicatos. Teve sucesso com os professores e teve sucesso com os oficiais de justiça, funcionários judiciais, que passa por ganhar tempo e dividir sindicatos. Mas no caso das forças de segurança, acha que deviam ter direito ao mesmo aumento que a Polícia Judiciária teve? Isso é uma forma primária de olhar para as coisas. Eu acho que... o que eu acho Foi isso que desencadeou toda esta contestação e reivindicação. Mas eu acho que qualquer alteração, isso aplica-se também à que foi feita na Polícia Judiciária, esse suplemento da Polícia Judiciária estava previsto desde 2019. O que eu disse sempre enquanto estive em funções é que um dia que isso seja regulamentado, temos que ver. Portanto, o que se passa na Justiça, nas áreas de segurança e de defesa... Está a dizer que se fosse ministro... no Conselho de Ministros não deixaria que fosse isoladamente aprovada aquele aumento não é assim. da área da Justiça. Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que as questões têm de ser vistas globalmente. Mas o Governo as questões têm de ser vistas globalmente. E, portanto, também agora terão de continuar a ser vistas globalmente. Porque as situações são diferentes em si. Há situações diferentes de formas de exercício de funções profissionais, há formas de remuneração distintas. Já tinha havido um aumento significativo do subsídio de risco no período em que exerci funções. Há um conjunto de subsídios específicos que uns que se justifica continuar, outros que eventualmente talvez não se justifique, que gozam parte dos polícias. Isto é, uma discussão simples a dizer deve ser tudo igual, é uma discussão demasiado fácil. Pegando numa frase que disse há pouco, de que o governo conseguiu dividir os sindicatos dos professores, por exemplo, neste caso das forças de segurança, o governo não está a conseguir dividir os sindicatos das forças de segurança?
Não sei, ou talvez esteja. Está um misto entre ganhar tempo e falar cada vez mais das preocupações orçamentais e visar... O governo está a empatar os sindicatos das forças de segurança? Eu acho que a expectativa que tinham era que era dada no período, o pré-10 de março, era que tudo seria fácil e quase automático, não é? Não só neste setor, mas noutros, não é? Houve aqui um engano. Houve aqui uma gestão hábil de expectativas. Também há outras áreas que dizem respeito a mais portugueses em que foi assim. Hoje está a ser votada uma que prova isso. Uma forma de gestão de expectativas que é a matéria de a chamada baixa de IRS, não é? Que afinal era só um pouquinho sobre os mais de 80% da redução de IRS que já tinha sido aprovada para 2024. Mas é uma gestão de expectativas até quando, não é? Não sei. Quanto essa... Não sou dado aqui à futurologia, não é? Mas até lá as forças de segurança, quer dizer, podem não aturar essa gestão de expectativas durante muito mais tempo. O que eu acho que é fundamental também, e voltando, tal como disse relativamente à direção da PSP, acho que também o essencial aqui é a estabilidade das forças de segurança. Nós temos a imagem, tivemos uma ligeira degradação. No meu tempo, Portugal foi classificado como terceiro ou quarto país mais seguro do mundo, sempre nos anos em que exerci funções. Temos vindo a baixar um pouco, tivemos ontem o bom resultado de ter descido de sexto para sétimo lugar, mas é um bom resultado, naturalmente. O sétimo país mais seguro do mundo é a inveja de tantos, e é por isso que tantos vêm para Portugal fazer turismo, estudar, viver, trabalhar. A segurança é também aqui um aspecto essencial. A estabilidade passa também pela estabilidade interna das forças. Isso passa por valorizar o debate com os sindicatos. Eu promovi a aprovação da lei sindical, valoriza. Porquê? Porque é essencial ter um debate com sindicatos com rosto, mesmo que difícil, e não uma não conversa, um jogo de sombras com movimentos inorgânicos, passíveis, aliás, de infiltrações políticas particularmente duvidosas. Vamos passar a outro tema, o tema do orçamento do Estado, da proposta do orçamento do Estado, que há de aparecer um bocadinho mais para a frente. O resultado destas eleições europeias, deu um certo conforto ao PS e, sobretudo, a Pedro Nuno Santos. Acha que agora será mais fácil ao líder do PS dialogar com o governo? Dá mais margem, mais músculo ao PS para negociar e dialogar com Luís Montenegro? Bom, eu acho que destas eleições resultou, eu acho que a principal lição é que Luís Montenegro, espero que tenha aprendido que precisa de dialogar mais. E isso vale para tudo. Porque quem tem 78 deputados, o seu partido tem o mesmo número de deputados do PS, não tem condições para aprovar o que quer que seja na Assembleia se não dialogar. O que é que, infelizmente, numa matéria que é uma matéria em que cá está, é semelhante à alteração ao IRS, o IRS jovem, que já existe, e o que o governo PSD-CDS quer fazer é um sistema diferente, não é? Que é melhor para determinadas categorias de jovens contribuintes e é pior para outras. Agora, essa avaliação e esse debate e esse equilíbrio global deve ser feito na Assembleia da República. Até porque foi para isso que se criaram os parlamentos. Até as cortes antigas, nos tempos reais, as cortes existiam para autorizar o rei a cobrar impostos. Ora bem, e o que é que faz o governo? Apresenta uma proposta de autorização legislativa. Isso é absolutamente inaceitável relativamente a uma matéria deste tipo, falar em diálogo e depois pretender aprovar o IRS jovem por decreto. E, portanto, quanto ao orçamento, eu acho que nós vivemos aqui, às vezes, numa excitação antecipada que as eleições, concordo, podem ter melhorado o ambiente no sentido que serenaram um pouco os ânimos de todo. A começar pelos do governo, que esperava aqui... E do PS também.
do PS deu um grande conforto quanto à correção da via seguida. Mas quanto ao Governo, o Governo esperava aqui uma vitória, e uma vitória até com alguma clareza, isto é, alguma distância relativamente ao Partido Socialista, que permitisse dizer, cá está, nós temos a legitimidade e esta linha, estamos aqui, tem que aprovar aquilo que nós apresentamos. Ora bem, ninguém sabe o que é o orçamento. E, portanto, enquanto a proposta de orçamento não for apresentada, eu acho que é um bocadinho prematuro estar a dizer antecipadamente o que é que se faz. Mas o PS... Mas o Governo também deve estar preparado para ter um debate orçamental com a configuração parlamentar que existe, em que a especialidade é uma especialidade rica. Isto é, em que na especialidade poderão resultar múltiplas alterações. Mas para ir para a especialidade precisa primeiro de passar pela generalidade. Com certeza. Mas o voto que conta, o único que conta é mesmo a votação final global. É mesmo... Mas a sua posição, o senhor não se revê no praticamente impossível viabilizar o orçamento, pois não? Vamos lá ver o seguinte, a natureza, o orçamento é o principal instrumento de ação política de um governo. Agora, um governo com estas características, na linha pouco dialogante, dizendo aprovar, não foi aprovado porque não foi votado o programa de governo, não é? Foi chumbada uma moção de censura do PCP, uma moção de rejeição. Mas viabilizar a entrada em funcionamento do governo não significa um cheque em branco para a aprovação de tudo o que o governo se lembrasse de fazer durante 4 anos e meio, não é? Não é isso não faz sentido nenhum. Agora, o orçamento é uma peça essencial e, portanto, nessa medida, o PS não tem nenhuma obrigação de aprovar o orçamento. Nenhuma. Cabe ao Governo criar condições para que o orçamento seja viabilizado. Quer pela forma como o apresenta, quer pelo seu conteúdo, mas sobretudo como se disponibiliza para discutir aquilo que sejam, até na especialidade, mas não imagina as alterações. Pedro Nuno Santos a viabilizar esta proposta de orçamento do Estado? Eu não excluo nenhuma solução. Se eu não conheço o orçamento, eu acho que não se deve dramatizar antecipadamente a discussão sobre um documento que não é sequer conhecido. E a posição inicial, inflexível, do praticamente impossível e da direção nacional do PS tornou-se agora um bocadinho mais flexível. O praticamente impossível, Pedro Nuno Santos até disse isso na campanha eleitoral, que o praticamente impossível não era impossível. Portanto, há aqui uma posição um bocadinho diferente já do Partido Socialista, da própria direção. Bom, mas acho que o teste é sobretudo para o Governo. Portanto, cabe ao Governo a forma... o IRS, é certo que a proposta do IRS jovem tinha entrado antes das eleições europeias. Portanto, estou aqui a dizer isto para ser rigoroso e não fazer uma declaração injusta sobre o Governo. Mas eu espero que o Governo, como prova de abertura, retire o pedido de autorização legislativa sobre o IRS jovem e o transforme numa proposta de lei material. Era um bom exemplo da abertura para dialogar. Isto é, o Governo, quem está no Governo e quer sobreviver no Governo, o que é legítimo, porque, vamos lá ver, no PSD há aqui uma tensão. O PSD é que está em tensão. Uma tensão entre uma linha dura que está um pouco distraída, que está com 40 anos de atraso, é um delay, é um jet lag perigoso, com 40 anos de atraso a pensar num cenário de outro tempo, não é? E que desejosa de abrir uma crise. Eu acho que o mau resultado que tiveram, mau para esse objetivo, é evidente, ganhar por 50 mil votos, perder por 40 mil, significa que não há sinais claros de nenhuma transformação significativa, radical, relativamente ao... O único bom sinal foi algum esvaziamento do Chega. Isso é um bom sinal para a democracia. Agora, mas não há nenhum sinal de que haja aqui um entusiasmo em torno do Governo. E, portanto, o Governo continua em estado de prova. E, portanto,
quem tem de governar aqui é que tem de ter a iniciativa. Mas a não viabilização do orçamento, da proposta de orçamento do Estado também tem custos, não é? Não viabilizar. Com certeza, tudo tem custos. Depende do conteúdo do orçamento. E o PS está preparado neste momento para eleições legislativas, no caso Tem de haver eleições legislativas. Acha que se o orçamento não for viabilizado, há condições para a governação Não sei, continuar? É evidente. Nós temos uma situação muito anómala, que é ter um Presidente da República que confunde a sua situação de professor de Direito Constitucional com a de comentador político, com a de Presidente. E que é um dos principais responsáveis pela instabilidade política em Portugal. Acha que é um presidente que gosta muito de dissolver a Assembleia e facilmente toma essa decisão? Enfim, os jornalistas, eu percebo que o adorem, porque, não só porque é do meio, mas porque, enfim, obviamente, é uma boa fonte sempre permanente de notícia e de surpresa, com inteligência e com muita criatividade. Mas na gestão daquilo que é a estabilidade política, já em 2019, não era automaticamente necessário que tivesse havido dissolução. Portanto, eu acho que a surpresa para o Presidente da República, na altura, foi depois ter havido uma maioria absoluta do Partido Socialista. Então, não havendo eleições legislativas, o país tem que viver de alguma maneira... Não sei, pode o Governo apresentar um segundo orçamento, aprender e apresentar um segundo orçamento mais dialogante. Há múltiplas soluções. Aí sim vamos ser, não temos de ser tremendistas. Criativos. Não, temos de ser criativos, mas de um ponto de vista de encontrar soluções. Quando não do ponto de vista de caminhar para o beco seguinte, não é? Para isso já nos chegou este processo que levou aqui, não é? Totalmente anómalo, não é? De eleições que foram determinadas por uma situação em que o Presidente da República marcou eleições sem apoio do Conselho de Estado e precipitadamente, manifestamente, não é? Se tivesse adiado uma semana ao Conselho de Estado, não sei se teria decidido a mesma coisa. Então espero que o Presidente tenha aprendido e para uma próxima vez não seja tão precipitado e pense melhor antes de dissolver. Eu acho que é necessário sempre ponderar todas as soluções. Não podemos estar aqui, primeiro estar sempre a pensar que vai haver uma crise. Primeiro, o que resulta destas eleições é que não há nenhuma alteração radical relativamente às forças que têm a aspiração de liderar soluções de governo. O Partido Socialista ganhou claramente, e isso é muito importante, não é? Para a afirmação de Pedro Nuno Santos ganhar as eleições, até porque trava o tal caminho da arrogância de Luís Montenegro, e, portanto, dá a Montenegro a oportunidade de provar que não é só querer dialogar, é dialogar mesmo. Porque dialogar mesmo significa, relativamente àquilo que se quer de facto fazer aprovar, discutir atempadamente e encontrar as soluções de compromisso. Provavelmente não serão no final nem as do Governo, nem as do PS. Uma coisa mista. Como condição para serem aprovadas. E, portanto, tem até outubro, tem aqui uns meses, para preparar, e é muito tempo, nesta política portuguesa tão acelerada que temos tido nos últimos tempos, é mais tempo do que aquela que tivemos desde as eleições anteriores, desde a formação do Governo. Tem aqui uns meses para... Isto é assim, se chegássemos lá na situação em que o Governo estava na semana passada, até à semana passada, mas eu admito que isto era uma excitação pré-eleitoral de anúncios e de fogotório e nunca vi um governo tão empenhado a confundir o governo com o partido na campanha eleitoral, numa campanha de europeias, com tanta violação da lei eleitoral até e com tanto desrespeito até de recomendações da Comissão Nacional de Eleições. Olha, mas estava a dizer agora, se tivéssemos assim, eu não daria grande sorte ao Orçamento de Estado. Se o governo aprender, pode ser que melhorem as expectativas, aumentem as probabilidades, isto no sentido de uma convergência com o Partido Socialista. É evidente que há outras opções, não é? Há outra opção,
Mas isso cabe ao Governo tomá-la. Mas tem essa fezada de que se o Governo optar por outro caminho, que o PS até pode pensar, pelo menos, ponderar, viabilizar este orçamento, o próximo orçamento do Estado. A ver, eu acho que nós somos uma democracia parlamentar e por isso é que a autorização legislativa é um péssimo exemplo. A autorização legislativa é algo que só deve acontecer, ou em normas muito técnicas, acontece transposição de diretivas europeias, coisas muito... Aí dá-se autorizações, não vale a pena estar a discutir tecnicalidades na Assembleia da República. Agora, relativamente a prioridades de política, um governo com 80 deputados a apoiá-lo não pode pedir autorizações legislativas. Portanto, o que tem que... por outro lado, o maior partido da oposição, que tem tantos deputados como o PSD, e que é o maior partido português, porque nós nas eleições de março, não, é impossível imputar quantos votos é que eram do CDS ou do PPM, não é? Portanto, a AD ficou à frente. Teve 2 deputados a mais. Agora, acho que o PS tem sentido legitimar que é o maior partido português em termos eleitorais. Portanto, o PS tem a obrigação também de responsabilidade de, face a uma abertura do Governo, de analisar com profundidade as propostas que são apresentadas pelo Governo. Não há... Tem a mesma opinião de Carlos César, o presidente do PS, que na campanha eleitoral dizia que, e retomando um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, que era preciso o PS ter paciência e não ter pressa nas eleições legislativas a breve trecho. Mas com certeza, acho que as pessoas não querem... O único excitado que quer sempre eleições é o Presidente da República, não é? Portanto, o PS já não o quis em 2019, não o quis em 2022, não o quis. Não achou... Enfim, o PS está disponível para disputar todas as eleições que, nos termos constitucionais, forem marcadas, como é evidente. Mas não era irreversível essa, não era a única solução. Deviam ter sido... Devia-se mesmo ter tentado esgotar outras soluções, porque só... considerar a dissolução como a solução de último recurso. Isto é, não vale a pena, o PS também não ganha em ter uma excitação de pensar queremos eleições já depois da manhã, quer dizer, não... mas porque acho que o essencial da responsabilidade, eu acho sinceramente, quem tem uma maior excitação pré-eleitoral era o Governo, essa linha do PSD, muito marcada por imagens da década de 80 do século passado. Agora, e depois havia um partido que queria eleições porque achava que isto era sempre a subir, e também é bom, espero que provavelmente terá moderado o seu entusiasmo com o resultado que teve agora nestas eleições. Mas há pessoas no PS que ficam preocupadas, que acham que se o PS viabilizar um orçamento, fica colada a imagem que estou a dar a mão a Luís Montenegro e podem vir a ser penalizadas por isso. O senhor acha que não faz sentido nenhum este receio? Que, como dizia há pouco, é preciso responsabilidade. O PS não tem nenhuma obrigação, é preciso responsabilidade. O PS é o maior partido português. Hoje é possível dizer isso, depois destas eleições. É o maior partido português em termos eleitorais. Não é o PSD, é o PS. E é preciso que isso comece a entrar... Isso é válido para as europeias. Não. Isto é válido porque nas outras não era possível distinguir. A diferença foi de 50 mil votos. Eu acho que o CDS e o PPM provavelmente valeriam um pouco mais de 50 mil votos. Mas com estas que era para a direita o tira-teimas, o PS ficou ligeiramente à frente. Não há nenhuma alteração radical. E, portanto, o PS, com o sentido de responsabilidade, que é o maior partido português, que é um partido europeísta, tem aqui a obrigação de ter sentido de responsabilidade. E, portanto, não tem nenhuma obrigação de aprovar, de dizer que... Então, documentos que não se conhecem, não tem nenhuma obrigação de dizer à partida vamos aprovar o orçamento, que é o que parece que alguns exigem, que é pedir ao PS que aprove orçamentos que não são... Enfim, quando nem sequer o orçamento é conhecido, mas para quê? Porquê? Porque é que o PS há de aprovar o orçamento? Essa questão não faz sentido nenhum. Que era o que se andava a dizer até à semana passada e a perguntar. Essa era uma pergunta sem sentido, colocada à liderança do PS.
Mas, e também deve dizer que deve estar disponível, tal como espera que os outros partidos discutam as propostas do PS, que o PS tem conseguido e vai continuar a conseguir aprovar na Assembleia da República, deve estar disponível para discutir as propostas apresentadas pelo Governo, bem como pelos outros partidos. Gostava que Pedro Nuno Santos dissesse isso assim claramente. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem sido claro a dizer que tem de haver aqui um sentido de responsabilidade. Agora, sendo que a bola está fundamentalmente do lado de Luís Montenegro. Eduardo Cabrita foi dirigente do Partido Socialista, fez parte do núcleo duro no governo, em 2 governos do António Costa. Sente que fez parte de uma purga dentro do partido, que o PS, de certa maneira, o deixou cair, ou que é considerado um ativo tóxico? Não, acho que não. Não tenho de maneira nenhuma. Aliás, havia uma questão absurda que me tinha levado, como alguns sabem, a dizer que não teria nenhuma intervenção pública enquanto essa questão não estivesse clarificada, apesar de nunca ter esperado que demorasse tanto tempo, não é? E que me tinha levado também a dizer que não assumiria nenhuma função pública enquanto essa questão... Agora já pode. Enquanto essa questão existisse. E, portanto, agora, a intervenção que tenho, como esta aqui, é a prova que tenho uma colaboração, naturalmente, diria que num estatuto que, aliás, bem mais fácil, não é? E distanciado. E a sua relação aqui... com António Costa? Tem falado com ele? É verdade que nunca mais falaram, desde que saiu do governo? Já almocei com ele depois de ele ter saído do governo. Então foi há pouco tempo. E gostava de ver o ex-primeiro-ministro como presidente do Conselho Europeu e acha que, de facto, isso é uma possibilidade? Depende do equilíbrio de forças no Conselho Europeu. Estas eleições europeias são muito preocupantes pelo crescimento de forças radicais de direita, sobretudo em alguns dos países centrais, e pela falência da direita, a direita clássica, a direita democrática, já se suicidou nas mãos da extrema-direita em Itália e está à beira de o fazer em França. Está em discussão se vai ou não, uma discussão interna. Aqui há uns anos, em França, até os comunistas votaram Chirac na segunda volta contra Jean-Marie Le Pen. Neste momento temos os gaullistas a admitir ir coligados com a extrema-direita. Isso não é uma tragédia para a França, é uma tragédia para a democracia europeia. Portanto, o quadro europeu hoje é muito complexo. No Conselho Europeu é natural que, mantendo-se o equilíbrio entre uma base assente entre o Partido Popular Europeu, o Grupo Socialista e o Grupo Liberal, que haja uma repartição de funções entre esses 3 maiores grupos. E é certo e, portanto, que... cabendo aos socialistas, portanto, a primeira questão é essa, se cabe aos socialistas a indicação do Presidente do Conselho Europeu. Eu sei que há 5 anos houve essa possibilidade, António Costa não aceitou na altura, tinha acabado de ter eleições em Portugal e, portanto, não aceitou essa indicação. Acho que ele tem todas as condições para isso. Ele era um dos mais antigos membros do Conselho Europeu. Não, só havia já 2 mais antigos do que ele à mesa dos 27. Não é? Portanto, conhece perfeitamente. E não há nenhum outro socialista sempre... que possa passar-lhe a perna. Por exemplo, Pedro Sánchez, o presidente do... Repara, acho pouco provável. Exatamente porque Pedro Sánchez tem a limitação que tinha em 2019 António Costa. Tem uma situação política interna espanhola muito complexa. Eu acho que ninguém compreenderia ele abandonar a liderança de Espanha neste momento para ir para uma função europeia. Está assim terminado este Hora da Verdade. Agradeço a Eduardo Cabrita, ex-dirigente do Partido Socialista,
ex-ministro da Administração Interna de um governo do Partido Socialista, de António Costa. Regressamos na próxima semana. Esta edição teve o apoio na gravação vídeo de Pedro Sousa e na gravação áudio de Carlos Schmidt.